A Polícia Federal prendeu 3 pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha que invadia sistemas federais e roubava dados pessoais para vender nas redes sociais. Entre as pessoas que tiveram os dados vazados pelos criminosos está o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e outras autoridades. As prisões aconteceram nesta quinta-feira. A ação da PF cumpriu 2 mandados de prisão em Vinhedo, São Paulo, na região metropolitana de Campinas, e um em Caruaru, em Pernambuco. A ação dos hackers consistia em invadir sistemas de órgãos públicos e, depois disso, eles disponibilizavam as informações em painéis. A quadrilha vendia esse serviço nas redes sociais por R$ 30 por mês. Após isso, os clientes podiam consultar informações sobre qualquer pessoa. Segundo dados da investigação, estima-se que os criminosos faturaram mais de 10 milhões de reais entre 2020 e 2024. De acordo com a PF, foi determinado o bloqueio de cerca de 4 milhões de reais das contas dos investigados. O Supremo Tribunal Federal votou contra a obrigatoriedade da separação de bens em união de pessoas acima de 70 anos. O Supremo Tribunal Federal votou contra a imposição do artigo 1641 do Código Civil, que automaticamente impunha o regime de separação total de bens para a união de pessoas acima de 70 anos. A discussão chegou ao STF por meio de recurso extraordinário, envolvendo o caso de uma viúva que questiona o inventário de seu companheiro. Quando eles passaram a morar juntos em uma união estável, o homem já tinha atingido a idade limite. O relator do processo, ministro Luiz Roberto Barroso, concluiu que a regra não pode ter aplicação obrigatória e só será válida quando os noivos não fizerem a escolha no momento do casamento. Os demais ministros seguiram o voto do relator. Na prática, os noivos vão poder escolher o regime de bens que querem usar e essa opção deve ser registrada no cartório. Trata-se de regime legal facultativo e não cogente. Portanto, e dito em linguagem simples, o dispositivo vale se as partes não convencionarem de maneira diferente. Mas se convencionarem de maneira diferente, essa norma pode ser derrogada, essa norma pode ser afastada. Pesquisa Poder Data, realizada entre os dias 27 e 29 de janeiro, revelou que 39% dos brasileiros acreditam que a corrupção aumentou após a chegada de Lula ao Palácio do Planalto. Pouco mais de um ano depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltar ao Palácio do Planalto, 39% dos brasileiros têm a percepção de que a corrupção aumentou no país. O dado é da pesquisa Poder Data, realizada de 27 a 29 de janeiro de 2024. Por outro lado, 30% dos entrevistados acreditam que a corrupção diminuiu desde que o mandatário tomou posse em janeiro de 2023. Já 19% dos interrogados afirmaram que nada mudou. Por fim, 11% não souberam responder. O levantamento foi realizado pouco mais de uma semana depois de Lula participar da retomada das obras de ampliação da refinaria da Petrobras Abreu e Lima, em Pernambuco, fazendo duras críticas à Operação Lava Jato, que investigou desvios de recursos da petroleira de 2004 a 2012. No mesmo evento, o presidente também disse que tudo o que aconteceu no país foi um conluio entre juízes e procuradores brasileiros subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que não aceitaram que o Brasil tivesse uma empresa como a Petrobras. Em entrevista à revista Oeste, conhecida por suas posições de direita, o ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou a indicação do ex-comandante da Rota, Ricardo Nascimento de Melo Araújo, como vice-prefeito na chapa de Ricardo Nunes. Bolsonaro ainda lamentou a saída de Ricardo Salles da disputa pela Prefeitura de São Paulo. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que indicou o ex-comandante da Rota, Ricardo Nascimento de Melo Araújo, como vice na chapa de Ricardo Nunes para tentar a reeleição. Bolsonaro afirmou
que a indicação foi feita por entender que, durante a sua gestão, Mello fez um excelente trabalho à frente da CEAGESP. O ex-chefe do Executivo pontuou que agora depende do próprio MDBista aceitar a indicação de Mello. E, tendo aprovação, será algo interessante para a disputa. Ricardo Nascimento de Mello Araújo comandou a rota entre 2017 e 2019. Ele ingressou na Polícia Militar em 1987 e saiu em 2019, com 48 anos. Mello Júnior foi nomeado por Bolsonaro para assumir a CEAGESP. Ele ficou no cargo de outubro de 2020 até janeiro de 2023. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, contou que o nome foi muito bem aceito por Nunes, mas o prefeito negou que a indicação se tornaria o nome definitivo para a disputa. Na entrevista, o ex-presidente também aproveitou para ressaltar que gostaria de ver o deputado federal Ricardo Salles nessa corrida eleitoral e que sempre teve uma preferência pelo nome de Salles. Porém, acentuou que seguiu a decisão do partido que escolheu apoiar Nunes. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou hoje que a cidade enfrenta uma epidemia de dengue. Nesta sexta-feira, o prefeito Eduardo Paes confirmou que o Rio de Janeiro passa por uma epidemia de dengue. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, afirmou que a cidade bateu o recorde de internações por dengue da história. Foram 362 hospitalizações em um único dia em janeiro, o maior número desde 1974. 20 leitos iniciais serão abertos no Hospital Ronaldo Gazola, em Acari, para pacientes mais graves. O estado do Rio vive atualmente uma explosão de casos de dengue na capital. Foram registrados em janeiro 10.156 casos, quase a metade de todo o ano passado, e mais que o dobro de 2022 inteiro. As maiores taxas de incidência estão na Zona Oeste, sobretudo na região de Campo Grande e Santíssimo. Ainda ficando no Rio, o prefeito Eduardo Paes proibiu o uso de celulares em escolas municipais até durante a hora do recreio. Imagine, será que a criançada vai obedecer? Vamos ver a reportagem. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ampliou a proibição de uso de celulares e dispositivos tecnológicos nas escolas da rede de ensino municipal da cidade. A medida foi publicada em decreto nesta sexta-feira. De acordo com a publicação, além da sala de aula, também está proibido o uso durante os intervalos, incluindo o recreio. Haverá permissão para uso dos dispositivos antes do início da primeira aula do dia, desde que fora da sala de aula e após o fim da última aula do dia. Também está liberado quando houver autorização expressa do professor para fins pedagógicos. A medida também prevê que, caso haja o descumprimento das regras estabelecidas neste decreto, o professor poderá advertir o aluno ou cercear o uso dos dispositivos eletrônicos em sala de aula, bem como acionar a equipe gestora da unidade escolar. E daqui a pouco entra em vigor redução no valor da tarifa dos trens no Rio de Janeiro. Redução é a primeira na história das concessões de transporte coletivo. E em apenas 40 segundos, gangue da cotovelada rouba celular de motorista na zona sul de São Paulo. O Brasil News vai voltar daqui a pouquinho. Até já.